pessoal, estamos agora iniciando a etapa final do nosso nivelamento de algoritmos. Professor Rony com vocês. E o que nós temos que trabalhar nesse momento. Agora, depois de ter conhecido alguns aspectos técnicos fundamentais aí com relação ao conceito de que é algoritmo, de como se deve estruturar um algoritmo, chegou o momento de nós conhecermos um pouco melhor quais são os elementos, as partes que compõem o algoritmo. Entender um pouco do significado de cada tipo de estrutura que pode ser utilizada para compor um algoritmo, pelo menos as essenciais que são necessárias que todo o programador conheça para que ele possa desenvolver algum tipo de solução computacional. Então, por exemplo, observando aqui a figura da direita, nós temos um exemplo completo de algoritmo funcional que pode ser testado tranquilamente. Mais adiante, depois de conhecermos aí alguns elementos que são necessários para compor um algoritmo como esse, nós podemos retornar para esse exemplo aqui e trabalhar em cima dele. Mas primeiro, nós precisamos trabalhar estruturas como a própria composição, né, da estrutura do algoritmo, como aparece aqui na direita, de que forma que eu preciso pensar em elaborar o algoritmo para ele ficar nessa forma, tipos de dados que são utilizados quando nós precisamos manipular dados no algoritmo, os processos de entrada e saída necessários para a interatividade com usuários, estruturas de decisão, estruturas de repetição que são necessárias para o controle do fluxo de execução de uma aplicação e as chamadas subrotinas, que são um capítulo à parte aí que vai ser, digamos assim, um fechamento daquilo que nós temos que trabalhar e que vai trazer um pouquinho aí de conteúdo de um nível um pouquinho avançado junto com as estruturas de repetição e decisão para compor aí uma boa base de conhecimento para vocês. Então, iniciando aí pela estrutura base, tipos de dados, nós temos aqui na esquerda o algoritmo, com um nome qualquer que pode ser definido pelo desenvolvedor, entre aspas, a palavra var, depois nós temos ali um barra variáveis, que é um comentário. Então, o que for colocado dessa maneira no algoritmo, geralmente, tá? Depende da forma como é o padrão para a escrita de um algoritmo ou de uma linguagem de programação, mas ele vai representar algo que não tem significado para a programação em si. É apenas uma referência em forma de texto que os programadores podem colocar nos seus algoritmos ou códigos em quaisquer linguagem de programação, que servem para orientação, mas não tem funcionalidade alguma. Então, é apenas um conteúdo adicional para ajudar no entendimento de um código ou de um algoritmo. E depois nós temos ali a palavra reservada início e fim algoritmo para fazer o encerramento do bloco de comandos ali, que é executado quando realmente é pedido alguma funcionalidade aí. Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, inicia com uma identificação do algoritmo, declaração de estrutura de dados e bloco de comandos a serem executados. Então, é uma estruturazinha que é necessária, tá? Eu preciso ter essa palavra algoritmo, que é uma palavra reservada, a palavra var, que é reservada, início, que é reservada, e fim algoritmo, que também é outra palavra reservada. Em algumas literaturas, vocês vão ver que a palavra algoritmo não é utilizada e que o fim algoritmo pode ser trocado por fim apenas. Mas isso aí é um padrão, né, que é escolhido por algum autor diferente de outros aí. Mas, como nós estamos falando de algoritmos que são escritos na linguagem, em um idioma qualquer como o português, então o que acontece? Não existe uma regra ou obrigatória que, se ela não for seguida, não funciona. Até porque o algoritmo não é feito para executar um software de verdade. Ele é só uma demonstração de como uma solução computacional pode ser implementada. À direita, nós temos alguns exemplos aí de como vocês podem armazenar dados e tipos que podem ser utilizados de dados para a composição de algoritmos em geral. Então, no primeiro elemento ali nós temos inteiro, caractere, real e lógico. Esses 4 nomes são representativos dos chamados tipos primitivos de dados. Então, inteiro para números sem casas decimais, caractere para texto, real para números com casas decimais e lógico para verdadeiro ou falso apenas. Depois nós temos ali vetor, que representa uma lista de dados do tipo primitivo. Nós temos também o tipo chamado registro, que são dados misturados, assim, que nós chamamos de heterogêneos, que você pode, sob o mesmo nome, colocar, por exemplo, um inteiro, um caractere, um real, todos juntos. E eles todos vão ser identificados a partir de um único nome que é definido pelo programador. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplinho aí para que vocês tenham uma noção. Tipos primitivos, então, são usados para declarar variáveis e vetores. Ou seja,
nós quisermos adicionar, por exemplo, valores de idades de pessoas, nós podemos fazer dessa forma. A idade, que é um nome subjetivo, subjetivo qualquer aí, que por escolha do desenvolvedor, tá? Não existe uma regra que diz tem que usar a palavra idade, até porque se fosse em inglês seria outra palavra, se fosse em russo seria outra palavra, e eu poderia chamar simplesmente de N, de X, de A, não importa. Então, idade foi colocado no exemplo porque é um termo mais intuitivo, ajuda a pessoa a identificar que aquela variável vai ser utilizada para armazenamento de idades de pessoas, de objetos, de animais, tanto faz, mas é relativa à idade. Aí coloca-se como inteiro porque não existe idade com caso decimal. Da mesma forma que na sequência vem ali outra variável chamada peso, do tipo real, porque peso é comum que tenha casas decimais. É muito difícil alguma pessoa, por exemplo, ter um peso exato, 70, 40, 60, 80 quilos. Normalmente ela tem um valor qualquer inteiro e mais algumas casas decimais por causa né, não existe uma padronização no peso das pessoas. E o último exemplinho ali é um vetor. Então ele traz o nome lista como o nome escolhido para representar essa estrutura. Aí 2 pontos vetor. Vetor é uma palavra reservada, assim como inteiro e real. São palavras que não podem ser usadas para outras finalidades, tá? E entre colchetes você diz quantos elementos você pode ter nesse vetor. Então eu vou de 1 até 100. Por que não coloca só 100? Esse 1 até 100 representa que os elementos vão ser numerados para a identificação de cada um deles. De 1 até 100. Então, por exemplo, o lista 15 significa que eu estou me referindo ao 15º elemento de um vetor chamado lista. De caractere significa que eu tenho um vetor que é para armazenar letras, caracteres em geral do teclado, nomes, frases. É para texto. Tá? Então, eu tenho uma lista de textos, digamos assim. O tipo registro, ele cria uma estrutura, então, heterogênea, como eu falei para vocês, e a estrutura dele é bastante interessante e o uso também é bastante interessante. Então, um exemplo aqui embaixo, ó. Tipo é uma palavra reservada também, que não pode ser usada para outras coisas, então ela é sempre colocada aí. Dados é o nome que eu escolho, tá? Poderia ser agenda, cadastro, estoque, qualquer coisa que você quiser. É livre, porque é o nome da estrutura. Igual a registro, aí já é regra da construção de algoritmos. Então, nós precisamos colocar o sinal de igual, a palavra registro. Isso para essa situação de uso no Visual G. Se vocês quiserem, por exemplo, seguir outros autores e verem outros livros, conteúdos adicionais, pode estar estruturado de uma forma diferente. Depois vem ali, ó, nome, 2 pontos, caractere. Ué, isso aí é variável? É parecido com variável. A forma como você declara elas ali é a mesma ideia da declaração das variáveis, mas aqui a gente costuma chamar de campo, porque ele pertence ao registro dados, tá? E o CPF seria um segundo campo que também está associado ao registro dados. Então, quando eu tiver que armazenar o nome de uma pessoa, eu vou colocar dados.nome. Quando eu tiver que pegar o CPF dessa pessoa, vai ser dados.cpf, para indicar que é um campo dentro do registro com aquele nome. E o fim registro, que é outra palavra reservada ali, tem que ser utilizada sempre. É regra também. Depois nós temos aí a parte de entrada e saída de dados, que representam maneiras de interatividade entre o usuário e o programa em si. Então, essa interatividade não quer dizer necessariamente que o usuário tenha que, sabe, realmente agir. Pode ser que seja algo mais automatizado. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A entrada de dados padrão significa o quê? Que você vai passar informações para o software. Então, é uma entrada no sentido de que eu, ou de alguma forma, o software obtém dados para serem usados, né, por ele. Então, o meio mais comum é a digitação. Então, ele aparece um espaço lá para isso, você vai lá, digita a informação que você quer e essa informação é enviada para ele. Por isso que a gente chama de entrada. Você está entrando informações para o software. E aí, o que acontece? Além disso, existe, por exemplo, o clique do mouse, um toque numa tela de um smartphone. Esse evento físico pode ser, por exemplo, um botão que é apertado numa máquina, uma rotação de um motor de um carro, alguma coisa assim. Por exemplo, um câmbio automático. Quando chega numa certa rotação, ele automaticamente troca de marcha. Seria um evento físico. Então, ele fica observando a rotação. Quando atinge um certo patamar, ele muda a marcha do carro ou para mais ou para menos. A leitura de dados gravados pode ser, por exemplo, dados que estão gravados em um disco, um pendrive, um HD, alguma coisa assim. Então,
por exemplo, a base do que se chama de banco de dados é isso. Você tem os dados gravados fisicamente, tá? Permanentemente, e sempre que você precisa, você vai lá e faz a leitura deles. Também faz parte da entrada de dados. E o recebimento de dados pela internet é algo mais comum hoje em dia. Você tem lá, por exemplo, sites que preenchem formulários e tal, e esses formulários geram dados, então, que são enviados para dentro de algum software. Então, isso também faz parte da entrada de dados. No nosso caso, na construção de algoritmos aí, para entender o conceito, é sempre imaginado a digitação pelo teclado. E para isso, utiliza-se, então, a palavra reservada leia e, entre parênteses, uma ou mais variáveis que vão receber dados em sequência. Então, por exemplo, no caso do primeiro exemplo que diz leia a idade, é apenas um número inteiro, provavelmente, né? Porque, seguindo a ideia do que foi feito antes, no slide anterior, o idade seria um tipo inteiro. Então, você coloca lá 10, 20, 50, 40 e dá um Enter. Coloca um número e o Enter. Aí ele pega esse valor e armazena na variável idade para uso durante a execução do algoritmo. Se eu coloco ali, como está no exemplo de baixo, peso, vírgula, altura, significa que eu posso, por exemplo, digitar um valor para o peso, sei lá, 74, dar um Enter, e logo em seguida 1,70, por exemplo, e dar um outro Enter. Então você faz o processo duas vezes e você automaticamente joga um dado para cada variável, e as duas daí podem ser utilizadas pelo algoritmo. Isso para entrada. No caso da saída de dados, inverte-se o processo. Então, agora é o software que está enviando dados para o usuário ou para algum processo que seja fora dele. Então, vamos imaginar o seguinte: você fez um cálculo e quer ver o resultado. Esse resultado é uma saída, porque ele vai ser exibido na tela, por exemplo, ou de um computador, ou de um notebook, de um tablet, de um celular, e daí você visualiza esse resultado. Mas também pode ser daí as alternativas, como impresso em papel, pode ser gravado em disco, pode ser enviado pela internet, sabe? Então, existem maneiras também do software enviar os dados adiante. Nem sempre precisa ser apenas uma exibição para o usuário. No nosso caso, estudando algoritmos, vamos assumir o quê? Que a saída de dados ela vai ser feita apenas no monitor. Então, a palavra reservada escreva, ela tem essa finalidade. Ela mostra para o usuário uma mensagem na tela. E a mensagem ela segue a seguinte estrutura. Você coloca entre parênteses e, entre aspas, algum texto que você quer que seja escrito para o usuário. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, informações, seu nome não sei. Qualquer mensagem é livre, com acento, com letra maiúscula, minúscula, números, caracteres quaisquer do teclado, tá? E depois ali nos exemplos, vocês têm uma vírgula e uma variável escrita do lado. Que significa o seguinte: você pode fazer a composição de um texto realmente que você quer que seja exibido para o usuário dentro de aspas, tá? Essas aspas não aparecem na tela, é só para delimitar o texto. E essa vírgula significa, depois desse texto, coloque o valor que está guardado naquela variável. Então, vamos supor que ali tivesse escrito assim, entre aspas, sua idade fecha aspas. Aí você coloca vírgula idade, ele vai pegar o valor que está guardado na variável chamada idade e mostra na tela para o usuário. E aí aparece alguma mensagem do tipo, sua idade é 23. Aí a pessoa sabe, juntando as duas informações, que é formada uma mensagem que passa uma informação para o usuário. Então, essa é a saída de dados, tá? Então, a entrada normalmente só se coloca o nome de uma variável e na saída você pode colocar só uma mensagem entre aspas ou pode colocar só uma variável entre aspas, entre parênteses, sem as aspas, né, que daí ele mostra o valor, ou você pode juntar as duas coisas, como, por exemplo, mensagem entre aspas, vírgula, e uma variável qualquer lá para ser exibido o valor dela e não o nome dela. Dando sequência, existem também as chamadas estruturas de decisão. A estrutura de decisão, ela permite que o seu software tome caminhos diferenciados aí durante a execução automaticamente. Então, o que acontece aqui? Nós criamos uma condição que vai ser analisada pelo software a partir de valores que vão ser ou inseridos pelo usuário, vão ser captados de alguma forma e comparados para que você tenha ou um resultado verdadeiro ou um resultado falso. E aí, a partir disso, ele toma um caminho ou toma outro caminho. Daí, nós temos aqui o exemplo da parte de baixo. Se, que é uma palavra reservada, né? Valor maior ou igual a zero
essa parte de parênteses é a chamada condição. Então, essa é a parte fundamental de uma estrutura de decisão padrão. Se você construir errado essa expressão, a avaliação de verdadeiro ou falso não vai ser correta, seu software vai tomar decisões equivocadas e o seu software não vai funcionar direito. Então, essa condição é fundamental que seja escrita e elaborada da forma correta. Depois vem ali a palavra reservada então, que também é obrigatório colocar. E aí, dali para frente, nesse trecho que vem na sequência, que está mais à direita ali, escreva valor positivo, é o que for necessário fazer. No exemplo aqui, apenas ele mostra uma mensagem informando que qualquer valor maior ou igual a zero, se for verdadeiro ali, vai ser positivo. Lógico, né? 1, 50, 200, o próprio zero, eles são considerados valores positivos. Só que em seguida vem um senão. Esse senão representa, e se der falso? Por exemplo, se é o valor que está armazenado na variável ali for negativo, sabe? Menos 2, menos 5, menos 2. Aí ele cai no senão e mostra a outra mensagem, que é valor negativo. Mas daí eu só posso fazer isso? Não. Eu poderia colocar qualquer coisa que vocês vão estudar de algoritmos aí dentro desse conteúdo do se ou do senão, de acordo com a necessidade de cada solução que vai ser implementada. Então, poderia ser outra comando leia para você pegar um novo valor, várias mensagens dentro do comando escreva, poderia ser um se dentro do outro para que você possa fazer uma primeira avaliação e uma segunda avaliação, sabe? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. E no fim, a palavra é reservada a fim se para fechar a instrução como um todo. Então, se, senão e fim se, a gente pode considerar como sendo uma chamada instrução, porque é mais completa, composta por alguns comandos ali que executam ações a partir das decisões que vão sendo tomadas. Tá? Então, esse é um tipo de estrutura muito importante. Um outro caso bastante específico, que é chamado de estrutura de decisão, é o da parte da direita, que ela funciona da seguinte forma. Você pega uma variável, ela vai receber algum dado, e esse dado é avaliado opção por opção, tá? Item por item, elemento, ou alternativa por alternativa, e cada uma dessas alternativas que são válidas para aquele problema, você vai gerando alguma ação a ser realizada. Então, ó, o exemplo aqui mostra isso. É usado um comando de entrada de dados leia com uma variável chamada opção. Logo em seguida, você coloca ali escolha opção. Escolha é a palavra reservada, tá? Então tem que ser usada também. E opção é variável. Então, vamos supor que alguém foi lá e digitou 3 para essa variável. O que vai acontecer? Ele vai apertar caso 1. Então, o valor dessa variável é 1? Não. Então, ele pula e se escreva a opção 1 e vai para ali. Caso 2. Aparece ali, opção 2. Não, mas não é 2, é 3. Aí ele vai para esse último aqui, que é outro caso. Ou seja, se não é 1, se não é 2, qualquer outro valor, tá, pessoal? Negativo, positivo, 0, mas que não seja 1 e 2, nesse exemplo, cai no outro caso. Ah, mas poderia ter caso 3, caso 4? Pode, você pode criar 15 mil aqui, alternativas, se você quiser. Mas geralmente são muito menos, né? Então, em geral, o que acontece aqui? Você cria menus com esse tipo de estrutura. Caso 1 é um cadastro, caso 2 é uma exclusão de dados, sabe? E assim você vai fazendo. E o outro caso acaba ficando assim quando a pessoa digita uma opção que é fora daquelas que são permitidas. E aí ele dá uma mensagem dizendo, ó, essa opção não serve e tal. E aí ou pede para colocar outra, ou deixa assim e não executa nada. Aí depende de como funciona a sua solução. Então essas são as estruturas de decisão. Então, para completar as estruturas de decisão, tem as estruturas de repetição. Qual é a diferença, como elas funcionam? A estrutura de decisão, ela permitiu que nós pudéssemos escolher caminhos que indicavam comandos diferentes a serem executados de acordo com o resultado de condições. Por exemplo, no caso da estrutura de repetição, é uma situação diferente. É quando você precisa realizar algum tipo de processo, algum evento, algum comando, muitas vezes, de 2 a 100, 200, 500, até o infinito de vezes, e você precisa de algum controle para isso, para facilitar, no sentido de não ter que ficar repetindo os comandos várias vezes. Imagina a seguinte situação. O nosso exemplo aqui, ó, ele simula uma tabuada. Então, nós temos ali para, que é uma palavra reservada, e de 1 até 10, que significa faça 10 vezes, tá? O que tiver embutido aqui dentro do comando. Então, nós temos ali escreva, 5 vezes entre aspas, então isso vai aparecer escrito na tela,
I, ou seja, ele vai pegar o próprio valor do contador e depois vai colocar um igual depois e vai fazer a multiplicação de 5 vezes esse valor. Então, nós temos aqui nitidamente a estrutura de uma tabuada, porque 5 vezes 1 igual a 5. Daí depois 5 vezes 2, quando ele passar para a segunda volta, igual a 10. Aí depois 5 vezes 3 igual a 15. Ele faz isso automaticamente, porque essa palavra reservada, esse comando para, ele faz a contagem automática do valor inicial até o valor final, e esse valor vai sendo armazenado no i, para dizer, eu estou na primeira na primeira repetição, na segunda repetição, na terceira repetição. E eu posso usar esse valor como variável dentro do comando escreva de saída, como vocês viram anteriormente. E aí ele vai montando a tabuada na tela. Então aparece lá 5 vezes 1 igual a 5. Daí ele depois 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 3 igual a 15. E vai montando até chegar no 5 vezes 10 igual a 50. E aí o i iria para 11 na próxima iteração. Só que daí ele vai chegar e falar, não, é para parar em 10. Daí ele não faz mais nada, vai para aquele fim, para e sai. Se eu não tivesse essa capacidade de uso dessa estrutura chamada para, por exemplo, eu teria que pegar esse comando escreva, colocar ali 10 vezes uma embaixo da outra, e todo lugar que tivesse i, eu teria que trocar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até o 10, e aí eu teria a tabuada. Funciona do mesmo jeito, tá? A aparência é igual, tudo é igual. Só que, no caso da tabuada, você tem que repetir 10 vezes. No caso de repente, uma listagem de pessoas de uma firma lá, eu teria que fazer isso 20, 50, 300, 500, 1000 vezes. E aí começa a ficar inviável. Como é que você vai repetir tantas vezes o mesmo comando? E ainda tem o caso pior, que é, e se você nem sabe quantas vezes você tem que repetir? Vai depender de alguma situação. Então, você nem sabe quantas vezes você tem que copiar e colar esse comando. E aí fica inviável. Então, a estrutura de repetição, ela tem essa alternativa mais comum aqui do para, que geralmente, né, é usado dessa forma, onde você coloca um valor inicial e um valor final que você sabe, ou você usa esse caso da direita, que é uma estrutura de repetição que varia a quantidade de repetições de acordo com alguma condição. Então, observe aqui o exemplo. Enquanto, que é uma palavra reservada, entre parênteses, a condição é igual no comando de decisão C lá, o mesmo estilo de estrutura. Valor maior ou igual a zero, faça. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se você tiver um valor armazenado nessa variável aí, que também chama valor, tipo 5, o 5 é maior ou igual a zero? Sim, é verdadeiro. Então, se isso acontecer, ele faz o que está ali dentro, que é um escreva valor e um valor recebe valor menos 1. Como assim? Aqui é uma atribuição para fazer uma alteração no próprio valor. Então, por exemplo, o valor 5, né, como eu tinha falado, 5 é maior ou igual a zero? Sim, então faça, mostra o 5 na tela, que é o escreval, e depois faz o 5 reduzir para 4. Olha lá, o valor 5 recebe 5 menos 1, que é 4. Então, ele atualiza o valor para 4. Aí, o fim, enquanto faz ele retornar para cá e pergunta, 4 é maior do que 0? Ah, sim. Então, ele mostra o 4, diminui para 3 e pergunta de novo, 3 é maior do que 0? Ah, sim. Daí 3, aí 2, aí 1. Aí vai chegar uma hora e vai dar 0. Aí, na sequência, seria o quê? Menos 1. Menos 1 é maior ou igual a 0? Não, daí ele cai fora. Porque ele repete enquanto a condição for verdadeira. Existe a alternativa que é o repita até. O que é esse repita até? Ele funciona assim. Você coloca a palavra repita, ele vai fazer esses comandos aqui serem executados, e depois, lá embaixo, você coloca uma condição para quando ele deve parar de repetir. Tá? Como assim parar de repetir? É porque assim, enquanto esse valor for maior ou igual a zero, ele fica repetindo. Porque é para parar quando for menor do que zero. Então ele fica repetindo enquanto for maior. Coloca 10, ele mostra o 10, o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 0, inclusive. Aí o próximo seria menos 1, porque esse valor vai sendo decrementado, né? Vai diminuindo a cada iteração. E aí quando ficar menos 1, ele vai falar até que o valor seja menor do que zero. Ah, agora é. Aí ele para. Então é tipo uma situação invertida, né, do enquanto. A análise do enquanto é quando deve continuar repetindo e o repita até é quando deve parar de repetir. Agora, um ponto muito importante nas três situações aqui. São três estruturas de repetição diferentes. Vocês têm aqui um exemplo geral, tá? Mas se vocês pegarem literaturas diferentes, pegarem uma linguagem de programação, alguma coisa assim, mudam algumas palavras do que estão escrito aqui nos exemplos. Então, é só para ilustrar.
Tá? Lembre-se que se vocês consultarem outros materiais, podem ter algumas diferenças aí na forma como se escrevem os próprios algoritmos. E se for uma linguagem de programação, aí muda todas as palavras reservadas. Temos a chamada subrotina, que é uma maneira interessante de você também criar algoritmo. Como funciona a subrotina? Então você vai lá e pega um problema, e talvez tenha uma complexidade razoável, assim, e aí você pensa, poxa, esse problema é grande, se eu for fazer ele resolvido de uma vez só, vai ficar um algoritmo de muitas linhas. Ah, mas muitas linhas quanto? Pode chegar a dar milhares de linhas. Dependendo da complexidade do software que você tem que montar, ele dá dezenas, centenas, milhares de linhas, pode dar milhões de linhas, que é um caso de um software muito grande, por exemplo, como o próprio sistema operacional Windows. Ele é enorme em termos de quantidade de código. E aí, o que acontece? Você vai escrever isso direto, tudo, do começo ao fim? Se você tiver que fazer algum ajuste, alguma alteração, é tanta linha junto, seguindo a mesma lógica, que você vai acabar se perdendo, não vai conseguir achar tudo que você precisa ajustar. Aí cada vez o seu software vai ficando mais problemático. Então, o que acontece? Você quebra esse grande problema que tem que ser resolvido em problemas pequenos, separa isso em chamadas subrotinas, e essas subrotinas vão sendo chamadas. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Chama a subrotina e ela faz. E daí volta ao normal, continua trabalhando. Aí, de repente, agora eu preciso fazer tal coisa. Chama outra subrotina, executa, termina, volta e continua executando normal. Então, subrotinas são blocos que você separa, coloca um nome para isso, e aí você vai chamando sempre que precisa. Então, ó, aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma chamada função. E no lado direito eu tenho um exemplo de um chamado procedimento. São dois tipos de subrotina. Qual que é a diferença entre os dois? A função tem uma particularidade. Observe ali, ó. Tem a palavra função, que é reservada, deixei de cor vermelha para destacar. E aí vem ali, calcula, que é um nome que eu escolho para a função. Então eu quero uma função que faz algum tipo de cálculo, tá? E entre parênteses, que é obrigatório também, eu coloco, se for necessário, uma variávelzinha ali, ó, que a gente chama de parâmetro. Então, x 2 pontos inteiro. Então, eu recebo um valor inteiro para poder ser utilizado dentro da minha função. Ah, para que isso? Às vezes você precisa receber um valor para que a função possa trabalhar. Não é obrigatório em todos os casos, mas tem situações onde isso é muito importante, chega a ser fundamental. Depois tem ali, ó, 2 pontos inteiros de novo, só que fora do parênteses. Então, esse 2 pontos inteiros, eu até coloquei em vermelho, porque ele é relativo à função e não ao parâmetro que está ali dentro do parênteses, tá? Para que isso? Porque isso está dizendo que no final, quando essa função terminar de ser executada, ela vai retornar um resultado de número inteiro para que o resto do algoritmo possa usar. Então, nós temos ali embaixo, ó, retorne n entre parênteses, por exemplo. Esse n é um valor qualquer, inteiro, como está pedindo ali no tipo que eu destaquei agora há pouco, e vai ser usado de alguma maneira lá no meu algoritmo restante. Tá? Então, é um tipo de subrotina. E aí vem o fim função, que é a palavra reservada para encerrar o bloco. O parâmetro, qual é a diferença? Então, aqui eu tenho um exemplo completo. Ó. Algoritmo maior. Né? Então, é só o nome do algoritmo e tal. Aí, logo de cara, eu já coloco procedimento. Ué, mas não deveria vir um var? Então, ele ficou mais para baixo. Ó. Então, eu vou pular essa parte do procedimento que está em vermelho aqui e vou lá para baixo. Está lá, var, x e y real, tá tudo certo, vai funcionar. Início, leia x e y. Aí está em azul, ó, verifica maior. O que verifica maior? É aquele nome do procedimento lá em cima. É para chamar esse procedimento. Então, eu crio esse bloco e toda vez que eu preciso dele, eu chamo lá na parte principal. Aí o que acontece? Ele executa e depois retorna para cá, que nesse exemplo ele cai no fim algoritmo e não faz mais nada. Então esse algoritmo ele faz o quê? Ele cria duas variáveis, lê valores para elas, né, com leia, guarda, né, a entrada de dados, chama o procedimento e depois acaba. Seja lá o que o procedimento faz. É bem simples assim o trecho principal do algoritmo. Mas tudo bem, então ele chamou o verifica maior lá, que é o procedimento. O que ele faz? Aí a gente vai lá para cima. E tá lá o procedimento, verifica maior. O que isso aqui faz? Então ele vai ver lá uma outra variável nova. Ué, tem outro var? Esse var é só do procedimento, só vale dentro dele. Então var maior 2 pontos real é uma variável do tipo real que ele vai utilizar agora. Aí tem ali início. Se x maior ou igual a y, então maior recebe x. Se não, se y maior do que x, então maior recebe y. O que significa isso? Então ele vai ver qual variável é maior do que qual.
Se o x for maior, ele pega o valor maior e armazena em x. Se o y for maior, ele pega o valor do y e armazena em maior. Ah, entendi. E daí logo em seguida tem um escreva ali que vai fazer o quê? Maior valor e mostra o valor que foi escolhido, se for o x ou o y. Então aqui vocês têm um exemplo que junta vários conceitos que foram trabalhados aqui dentro desse nivelamento. Então nós temos ali a parte da estrutura, tá? A estrutura do algoritmo é nome do algoritmo, subrotinas, se tiver 2, 3, você vai encaixando todas elas, e depois vem a parte principal do algoritmo com var, início, fim, algoritmo e os comandos que tem que ser utilizados. Outra coisa importante, ó, nós temos declarações de variáveis. Então tem as variáveis x e y, que são do algoritmo principal, e nós temos aqui o maior, que é uma variável do procedimento, da subrotina. É diferente uma coisa da outra. Depois nós temos ali o início do procedimento e lá embaixo o início do algoritmo principal. Nós temos o fim procedimento, que é só do procedimento, e nós temos o fim algoritmo, que é do algoritmo todo. Então vocês vão percebendo que começa a ter alguns elementos adicionais quando você trabalha com subrotina. Mas qual que é a vantagem disso? É que se eu tivesse que fazer o que está ali no procedimento 10 vezes, eu colocaria 10 vezes lá embaixo só o nome do procedimento. Verifica maior, ele já vai lá e faz. Aí mais para baixo eu chamo de novo, ele vai lá e faz. Tudo que tiver dentro desse bloco. Então isso economiza muita digitação, tá? Porque eu não teria que fazer tantas vezes esse mesmo trecho de código. E ainda por cima, se lá na frente eu precisar criar um outro algoritmo que, de novo, precisa verificar entre dois valores qual é o maior, eu só pego esse trecho aqui, ó, copio, colo para lá, eu tenho o chamado reuso. Então isso aqui é interessante porque ajuda nisso também. E aí aqui dentro do procedimento, ó, nós temos o uso da estrutura de decisão se, senão, com um outro C dentro para fazer uma complementação da avaliação. Então, se for verdadeiro x maior do que y, ele já guarda o valor de x. Se não, ele vai verificar se o y é maior do que x. Mas não poderia ser só senão? É porque eu estou vendo qual dos dois é maior. Se os dois forem iguais, aí eu não coloco valor nenhum, entende? Daí ele ignora e não faz nada. Então, a intenção é essa. Para que, se tem um valor maior, ele marca. Se o outro for maior, ele marca. E se os dois forem iguais, ele não faz nada. Ele mostra o maior valor e o maior provavelmente vai estar valendo zero, porque não foi atribuindo nada para ele. Então aí nós temos um exemplo completo aí. Aproveitando aqui, ó, eu vou retornar para que nós possamos analisar esse exemplo aqui do começo desse conteúdo. Então nós temos lá o algoritmo decisão, var, e tem lá nota 1, nota 2, média, todo do tipo real, ou seja, números com vírgula. Aí eu tenho lá disciplina, uma variável do tipo caractere. Decisão, uma variável do tipo lógico. Então nós temos várias declarações de variáveis aí. Ah, que legal, vou usar tudo? Não sei. Aqui é mais para exemplificar variáveis, como você declara, tipos, primitivos aí que você pode escolher. Se forem necessárias, as variáveis vão ser utilizadas. Geralmente, nós não declaramos variáveis que não são utilizadas para evitar desperdício de recurso de equipamento, tá? Porque isso consome memória. Mas, só para exemplificar, não tem problema. Aí vem o início, né? E vem lá, ó, escreva a disciplina, então isso aparece na tela. Leia, ele vai carregar um valor que vai ser digitado na variável disciplina. Aí tem ali de novo, para nota 1. E daí ele já pergunta, se a nota 1 for maior ou igual a 7, ele é aprovado. Se não, recuperação. Ah, então ele vê se a pessoa já passou direto. Exato. Aí ele mostra aqui, ó, escreva a disciplina, leia a disciplina, escreva a nota, leia a nota 2. Ele vai para uma segunda parte. Se a nota 2 for maior ou igual a 7, vai dar aprovado. Se não, vai para recuperação também. Então, seria, digamos assim, uma simulação da avaliação de notas de 2 bimestres para verificar se a pessoa precisa ir para uma recuperação em cada um deles ou não. Então, é um processo bastante simples em termos de escrita do algoritmo depois que se pega a prática. Mas enquanto não se tem experiência, um algoritmo simples como esse, entre aspas, pode ser muito complexo para ser entendido. Mas a intenção agora é só um leve nivelamento, então é só uma ideia introdutória de como devem ser elaborados os algoritmos e, ao longo dos estudos, tendo disciplinas voltadas para esse assunto, aí você vai se desenvolvendo e você vai se aprofundando, vai conhecendo melhor, faça seus estudos, conheça materiais adicionais, verifique tudo aquilo que pode complementar os seus estudos. Use a ferramenta do Visual G para testar algoritmos como esse, podendo, logicamente, ter a necessidade de fazer algum ajustezinho ou não, porque
às vezes a ferramenta pede que você coloque uma forma diferente na escrita, alguma coisa assim. Mas isso são práticas que são necessárias para o aprendizado. Então, passando essa parte aqui, nós encerramos aí a parte conceitual desse nivelamento de algoritmos. E aí, uma atividadezinha avaliativa aí, para que vocês possam se autoavaliar e para que eu também possa verificar o desempenho de vocês com relação ao aprendizado do que foi visto nesse nivelamento. Então, nós temos aqui 5 perguntas, tá? Vocês vão pausar esse vídeo aqui, vão ler com calma, e aí, naquele link indicado na parte das respostas aqui embaixo, vocês acessando esse link, vocês vão poder preencher no formulário as respostas que vocês vão achar corretas para cada uma das 5 perguntas e enviando o formulário, esse formulário vai chegar até mim e eu vou poder fazer uma avaliação com relação a se está tudo certo, se tem algum problema, precisa ser verificado alguma situação. E daí, com isso, nós temos aí a possibilidade de fazer a avaliação e fornecer até algum feedback com relação ao resultado que você teve. Ele vai pedir a indicação do e-mail como obrigatório, justamente para que possa ser avaliado a sua atividade, possa ser verificado quem foi a pessoa que enviou aquela atividade, para que possa ser mantido um contato ali e, de repente, dado um feedback, né, com relação ao desempenho na realização da atividade. Então, agradeço o tempo de todos aí na realização desse nivelamento e principalmente das atividades e bons estudos sempre.